Olá, este é um vídeo resposta a, se possível, todos os membros do MBL, principalmente os mais poderosos e mais influentes, que aparentemente não sabem ou fingem que não sabem que o liberalismo e a Revolução Francesa são coisas inerentes. E o que é uma revolução? Revolução é uma mudança radical em algo, mas revolução em relação a quê? Mudança em relação a que estrutura? Que ideia? Que sociologia? Que mentalidade? Nós temos que entender que antes da Revolução Francesa existia uma coisa chamada o quê? Protestantismo? Não, catolicismo. O catolicismo ele é basicamente a nossa identidade não só nacional do Brasil, mas também ocidental. Por quê? Porque a Igreja Católica nos deu, por exemplo, a música erudita. Desenvolveu as 7 notas musicais, através do monge, do padre Guido d'Arezzo, que desenvolveu as 7 notas musicais, que nos possibilitou ter ícones da música atemporais como Mozart, Beethoven, Johann Sebastian Bach, nos deu a arte sacra, que nos deu a arquitetura gótica, que nos deu a possibilidade de evangelizar povos incultos através das imagens, através da arte, povos que não tinham condições de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Sim, houve uma época em que isso não era possível, trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque não tinha revolução industrial, não tinha tecnologia, não tinha meios mais rápidos e práticos de se movimentar de um lugar para outro, enfim. Nós temos, por parte da igreja, universidades como a Sorbonne, que hoje é dominada por criminosos secularistas, basicamente. Nós temos o método científico, afinal, os grandes objetos e matérias de estudo científicos são escritos em latim. Latim foi a língua desenvolvida pela Igreja Católica, que nos deu o português, que nos deu o francês, que nos deu o italiano. Nós temos, por parte da Igreja Católica, hospitais, orfanatos, nós temos penitenciárias, que vêm de penitência. Então, se nós temos hoje vagabundos indo para a cadeia, se nós temos direito à defesa quando somos acusados de algo, devemos à Inquisição, que nos deu penitenciárias, que inclusive só julgava católicos. A Inquisição só julgava católicos, na verdadeira história, e não a versão contada pelos revolucionários, tanto protestantes quanto comunistas, que criou uma propaganda modernista contra a igreja, e você não pode misturar ciência com religião, aquela viadagem. Continuando, a Revolução Francesa, minha gente, foi em relação a isto. Ou seja, a Igreja Católica, ela nos deu até calendário litúrgico. Sim, o calendário que o pessoal do MBL segue, que o pessoal protestante segue, que o pessoal gnóstico segue, é o calendário gregoriano. Se nós temos Páscoa, se nós temos São João, se nós temos Natal, devemos à Santa Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, gente, ela foi a nossa história. Ela foi o nosso antepassado, foi a nossa herança dada pelos méritos de Jesus e Maria, pelo mérito dos santos, dos mártires, teólogos, doutores, filósofos como Santo Agostinho, teólogos como Santo Tomás de Aquino. Então, a Revolução Francesa, minha gente, eu não preciso nem aqui citar que a Revolução Francesa foi genocida, que fundou o Estado laico, que deu palanque para os maiores bandidos, os maiores filósofos, como filósofos confusos, que não eram nem materialistas, eram gnósticos mesmo, como Immanuel Kant, que pregava a teoria crítica, que pregava a sistematização lógica do argumento ad ignorantem, aquilo que eu não conheço não existe ou é irrelevante. Então, se você chega para um revolucionário liberal, comunista, protestante, que falando de Deus, falando da verdadeira fé católica, o cara desconsidera. Por quê? Porque aquilo que eu não conheço ou é irrelevante ou é inexistente. Afinal, o grande filósofo da Revolução Francesa, Immanuel Kant, gnóstico, inclusive, pregava, nós não conhecemos a estrutura da realidade, nós conhecemos a estrutura da nossa razão. Portanto, como filósofos, nós somos como o juiz que interroga o réu, nós que somos filósofos, diante da realidade, somos como um juiz que interroga o réu e o força a responder determinadas perguntas. Logo, a pergunta que você não fez e que não foi respondida faz daquele aspecto da realidade não só irrelevante, como também inexistente. E aí existe, através de Kant, o argumento ad ignorantia. Aquilo que eu não conheço não é relevante ou não existe. E ele fundou a teoria crítica, que é aquela coisa de você simplesmente criticar até a exaustão sem precisar dar uma solução. Por quê? Porque se você é um cara que critica, você automaticamente está protegido de perguntas, de questionamentos, de refutações e discordâncias. E nesta mentalidade,
kantiana, gnóstica, liberal, nasce a Revolução Francesa, que nada mais é do que uma revolução materialista que pretende não melhorar a vida das pessoas com livre mercado, não, é basicamente fundar uma sociedade individualista. O que é o individualismo? É basicamente, no ramo econômico, você criar uma sociedade onde cada um gasta o dinheiro do jeito que quiser. Por isso que liberal só fala de dinheiro, só fala de economia. Por quê? Porque ele é individualista. Ele não fala de moral, não fala de cultura, tradição religiosa, conquistas sociais, identidade nacional, civilizacional. Não. O MBL nunca fala das conquistas católicas, nunca fala da importância da religião, da tradição, da teologia, nada. Eles nem sabem, aparentemente, nem sabem que a filosofia grega, né, que a mitologia grega, nos deu filósofos como Aristóteles, que pegava coisas da mitologia, coisas da imaginação, coisas da religião, para formar sua filosofia. A lógica, né? Você vê que várias figuras de linguagem são usadas para o desenvolvimento não só da filosofia, como também da tradição como um todo, da civilização, sociologia, psicologia, temperamento, né? Hipócrates, o pai da medicina, aquela coisa toda. E vocês vejam que eu nem estou tocando na questão da atualidade do Brasil, né? Porque o pessoal deve achar que eu vou falar que tem que melhorar a economia, tem que aumentar o salário mínimo, né? Uma vez meu professor de matemática falando que para melhorar a economia tem que melhorar o salário mínimo, como se não existisse inflação, como se não existisse socioconstrutivismo, Antônio Gramsci, como se não existisse nada disso, né? Então é o cara da matemática, mas que não tem não é exato, né? É o cara da matemática, mas não é exato em nada, enfim, né? Lógica. Então, gente, o MBL ele não quer criar uma sociedade próspera, uma sociedade assim de livre mercado. Não. Eles querem criar uma sociedade individualista que prega que a religião, né, que a moral, ela não é tão necessária quanto a economia. E que basta você encher o brasileiro de dinheiro que ele automaticamente sabe como gastar. O que é uma pura inversão lógica. Até porque, se você quer dinheiro, é porque teoricamente você deveria saber como gastar. Eu acho engraçado que eles convocam, né, os jovens para fazer militância pela economia. Gente, jovem não pode fazer militância pela economia, por quê? Porque quem paga imposto não é ele, quem paga imposto é o pai dele. Jovem não tem cartão de crédito, adolescente não tem responsabilidade econômica, entende? E a prova de que o individualismo é uma merda e que vai dar em fascismo, que é quando um governo centralizador se alia com diversos grupos econômicos e juntos eles decidem o destino de tudo, né? Um corporativismo, basicamente, aquela coisa mais formal, né? Por que o liberalismo necessariamente acaba em fascismo? Por quê? Eu não sou esquerdista, tá? O contrário do individualismo é o coletivismo. Só que quando você prega individualismo, a sociedade ela segue uma lógica dialética. Se você prega que cada um gasta o dinheiro do jeito que quer e que não interessa a moral, não interessa a religião, não interessa amor ao próximo, transcendência, vida eterna, consequência dos seus pecados, se você cria uma sociedade completamente anárquica e econômica, puramente, vai causar um caos tão grande na sociedade, você vai ver gente roubando a outra, passando a perna, patrão que não quer pagar, que necessariamente vai haver uma revolução, necessariamente vai haver uma mudança que vai necessariamente chamar a intervenção estatal. E aí vai criar um treco chamado coletivismo. Nós vamos botar um mercado, contanto que todas as indústrias e empresas irão se ajudar mutuamente, não para um livre mercado, mas para concentrá-lo. Ou seja, individualismo vai dar em coletivismo. E quando rola muito coletivismo, vai aparecer mais liberais falando que tem que criar uma sociedade individualista. Não, nós não podemos ter concentração, cada um gasta dinheiro do jeito que quiser, é livre mercado. Ou seja, individualismo e coletivismo não são coisas opostas, são coisas que se complementam dialeticamente. O MBL não sabe porra nenhuma disto. Não entendem nada de cultura, não entendem de religião, de tradição, de história, de sociologia, psicologia, nem psicanálise. Sabe? E quando eu estudo psicanálise, começa com quem? Freud. Cara, eu não tenho tempo para isso. Eu estou gravando este vídeo porque eu sei que o MBL vai ser o novo bolsonarismo. Por quê? Porque o brasileiro é dinheirista. O brasileiro não quer saber de conhecer a sua identidade nacional, a sua ascendência, os seus antepassados, a sua biografia histórica. Não. Ele só quer saber de se importar com o próprio estômago e com o próprio bolso. Qualquer coisa que vá além disso é depressão. Sabe? O brasileiro não quer melhorar a personalidade, não quer buscar a santidade, não quer procurar se conhecer, né, saber a verdade sobre si, né, sobre seus pecados, sobre suas misérias e fraquezas.
e só quer saber de coisas imediatas. Não é à toa que a maioria das pessoas que assistiram o meu vídeo vão me escarnecer sem precisar nem entender nada. Por quê? Porque o dinheiro vai cair na conta, são analfabetos funcionais, não precisa de cobrança, não precisa de seriedade e profundidade. Por quê? Porque o que vale é o imediatismo. O que vale são instintos primitivos e não a alma imortal feita de inteligência e vontade. E o pessoal também não sabe que a alma é feita disso. Então, cara, o MBL é um movimento que, assim, eu poderia falar uma coisa que eu quero falar, mas eu não vou falar para não ter dor de cabeça, por enquanto, tá? Então é isto, o liberalismo é uma coisa, o liberalismo, tá? É uma coisa criminosa. É uma coisa que não foi criada para melhorar a economia, mas foi criada para pura e simplesmente fortalecer um treco chamado Estado laico, a destruição da nossa história, colocar no lugar coisas que só invertem o progresso e que beneficiou grandes revoluções genocidas como o comunismo, o nazismo, o fascismo, globalismo, embora o globalismo seja uma coisa feita com auxílio capitalista, né, porque os socialistas pregam a concentração estatal, pelo menos o socialismo marxista, enquanto que o globalismo, George Soros, Rockefeller, né, que usa a indústria farmacêutica para controlar a saúde mundial, reduzir a população, aquela coisa toda, eles são metacapitalistas, são pessoas que utilizam de finanças, que utilizam de movimentos, bancos, a agiotagem para poder fortalecer não só economicamente a revolução global, como também socialmente, né, movimentos terroristas como o Islã, aquela coisa toda. Eu poderia fazer um vídeo só sobre isto. Então, por enquanto, esta é a minha mensagem do porquê que o liberalismo, do porquê que o MBL... É melhor ficar quieto antes de falar besteira, tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, que necessariamente pisará na cabeça da serpente. E eu tenho certeza absoluta que não vai ousar aparecer uma alma para sequer discordar do que eu estou falando. Até porque vocês são descendentes da Revolução Francesa, né?